Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol, relativos ao sétimo selo, ao mistério dos 7 trovões de Apocalipse, que disse o profeta que a revelação desse mistério seria dada a conhecer à igreja assim que fosse necessário. E todos nós sabemos que as pragas já estão caindo sobre a terra. Nós sabemos que os terremotos, os vulcões, os dias de Sodoma e Gomorra, a grande confusão religiosa, a corrupção generalizada por todo o sistema político e agora esse controle social que está sobre nós, e a cada dia eles dão passos mais largos para cumprir a profecia do capítulo 13 de Apocalipse, onde ninguém compra nem vende, a não ser aquele que tem a marca na mão ou na testa. E todos nós sabemos que isso está caminhando para esse controle total, mas nós sabemos que esse pacto financeiro entre os católicos e os judeus, veja a imagem de Daniel capítulo 9, o pacto de Daniel capítulo 9, melhor dizendo, isso só será concluído depois do arrebatamento da igreja. Assim sendo, se nós já estamos em pleno quarto selo, temos vários componentes do quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Nós sabemos que o amarelo é a juntura do branco, do preto e do vermelho para formar o quarto cavaleiro, ou o quarto cavalo, que é morte. E isso é morte espiritual. Já sabemos qual é o nome do cavaleiro. Veja, seu nome é morte, isso se chama um sistema organizado. Também já sabemos qual foi o animal que combateu esse cavalo amarelo e denunciou o cavaleiro do cavalo amarelo e descobriu o nome do cavaleiro, revelou o homem do pecado. Veja, esse foi a águia voando. Todos nós sabemos que é o anjo de Malaquias, capítulo 4. E nós vimos então que esse é o selo das pragas, do qual falou Jesus, o selo do fim do mundo. Veja, o princípio das dores, terremotos, fomes, pestes por toda parte, reino contra reino. Agora mesmo a guerra que está acontecendo sobre a terra é a guerra de reino contra reino, o reino de Deus contra o reino das trevas. Agora chegou o acerto de contas, a peleja no Monte Sião, entre o sistema organizado e a palavra. A palavra é Cristo. Veja, a espada que caiu na mão do profeta. Veja, essa espada que caiu na mão dele não era apenas uma coisa fictícia, mística, apenas um sinal. Foi a grande revelação de que a palavra estava encarnada no vaso escolhido por Deus para cumprir a primeira parte do sétimo selo, o alarido. O mesmo Senhor, a palavra, descerá do céu. Veja, a espada cai na mão dele para mostrar que ele era o homem escolhido. Veja, ele tinha pregado as 5 identificações, veja, da igreja verdadeira, mas as 5 identificações para que nós pudéssemos compreender a manifestação da palavra. Então ele diz, primeiro, tem que estar na Escritura, depois tem que vir a um profeta, terceiro, tem a estação apropriada, quarto, tem a maneira apropriada e quinto, a pessoa escolhida. E todos nós sabemos que essa profecia se cumpriu no anjo de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Veja, isso está num segredo tríplice, alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Também está ligado com primeira puxada, segunda puxada e a terceira puxada. A terceira puxada nada mais é do que a palavra manifestada, porque a primeira já era a palavra num estado secundário. A segunda evoluiu mais, agora era o discernimento dos segredos do coração. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Porém, se evoluiu para a adoção completa, para a encarnação completa da palavra. Veja, e esse é o sétimo selo. Esse mistério do sétimo selo está
no mistério dos 7 trovões de Apocalipse 10 e é o mesmo mistério de Mateus 24, verso 36, aonde Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai, disse Jesus. Porém ele deu pistas, ele deu sinais para mostrar para nós qual é essa revelação, qual é esse segredo. Veja, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso Jesus Cristo foi e pregou as almas em prisão dos dias de Noé, aos espíritos em prisão dos dias de Noé, não dos dias de Moisés, lá também houve almas em prisão, não dos dias do profeta Jeremias, ou Isaías, ou Ezequiel, lá também houveram almas em prisão, mas é para identificar os dias finais, que aqui, nos dias de Noé, o Filho do Homem estaria manifestado em carne humana, para identificar o sinal de sua descida, o sinal de sua vinda. Por isso esse mistério de Mateus 24 é o mesmo de Apocalipse 10, quando o anjo forte desceu do céu, e quando ele desceu do céu, veja, ele veio bradando como leão. O leão é o rei, o leão é o conquistador, o leão é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele bradou, 7 trovões, 7 vozes emitiram as suas vozes, veja. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Veja, foi omitido esse mistério, foi omitido o mistério do 7º selo. Mas disse o profeta que quando chegasse a hora, esse mistério seria revelado para a igreja, para dar à igreja a fé, a graça arrebatadora. Agora, a única forma de entender o mistério da sua segunda vinda é entender o mistério das 7 vozes de Apocalipse. 7 vozes, 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos. Tem que entender o mistério da encarnação da palavra. Quando a espada cai na mão do profeta, aquilo está assinalando o lugar aonde a palavra estava manifestada. Essa é a terceira etapa. É a encarnação da palavra. Cristo mesmo. Ele é a palavra. Por isso o profeta prega a mensagem ao nascer do sol, para falar a respeito do selo da Páscoa. Veja, para mostrar a ressurreição da palavra aqui no tempo do fim, o molho maduro, o primeiro que provou que era um grão de trigo, que provou que era herdeiro, que provou que tinha o Espírito Santo. Então ele traz essa revelação. Veja, a manifestação da primeira etapa da voz de arcanjo, a voz de Deus chamando para fora da sepultura religiosa um povo eleito, ressuscitando-o de entre os mortos, mortos espirituais, mortos nas sepulturas denominacionais. Veja, então ele vem para fora, a cabeça se movimenta e chama o corpo para fora. Então, ele mostra no parágrafo 202 que esse poder vivificador de Jesus Cristo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, esse mesmo poder tem ressuscitado a igreja aqui no tempo do fim e tem vivificado os nossos corpos mortais em ordem para sujeitá-lo à mensagem do dia. Mas também esse poder vivificador veio ungir nossos olhos com colírio para ver o mistério de sua segunda vinda, ver o 7º selo aberto, porque seria na hora em que a igreja precisaria dessa fé para o arrebatamento, antes que as pragas caíssem. Se as pragas já estão caindo, onde é que nós estamos? Há uma igreja, veja, que captou o mistério da palavra. A terceira etapa foi a abertura desse mistério, Cristo em vós. Veja, que estava escondido desde todos os séculos, Cristo em vós,
Cristo entre os gentios, não Cristo entre os judeus, Cristo entre os gentios, disse Paulo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Veja, aos crentes aos quais Deus quis saber, ou quis fazer saber, qual é a glória desse mistério entre os gentios, aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele mesmo, o verbo, a palavra, a espada desembainhada. Agora, veja, encarnada, Filho do Homem, Jesus Cristo, no meio da sua igreja. Então, veja, recorde o poder vivificador. Observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não, foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, o que estávamos vendo-o da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia. Não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. 203, o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia haver feito e o que devia haver feito, como também o que você será. O poder vivificador nos dá todas essas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que ele foi todas essas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que até disse isso: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Que tremenda confiança no poder vivificador. Derribai esse corpo, ou melhor, esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Por que disse isso? Porque ele sabia que isso estava escrito dele. Veja, 209 já no final. Veja, se eu posso tirar a mim mesmo do caminho, para que não se note nem se pense em William Branham, e também com você, que nem se pense em você, então assim podemos ver a Jesus glorificado entre nós. Nosso desejo é o de ver a Ele, e isso é o que nos dá poder vivificador. E nos dá gozo saber que estamos com Ele, em sua carne e em seus ossos, sendo nós sua noiva, vendo seus próprios métodos vindicados, provando em nós que Ele está agora ressuscitado dentre os mortos. Irmão, essa é a grande mensagem, essa é a parte profunda, esse é o milho maduro, isso é para crentes que já estão na nova terra, que podem separar o de fora e o de dentro, e saber que a palavra é Cristo. A terceira etapa é Jesus em carne humana, o Filho do Homem, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aqui no tempo do fim. E nós estamos nos alimentando do corpo e palavra do Filho do Homem. Deus te abençoe, espero que tenha gostado da conversa e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.